Uma das consequências do crescimento acelerado da população de pessoas idosas em nosso país é que, enquanto os países europeus e o Japão tiveram muito tempo para elaborar políticas de atenção específica para seus cidadãos acima de 60 anos, nós brasileiros temos pouco tempo para agir. Com a falta de políticas públicas eficazes para amparar o envelhecimento da população, essa faixa etária se torna invisível aos olhos da sociedade. Embora existam leis para garantir e amparar os direitos da população idosa, pouco se faz de eficaz para combater maus tratos, violência, abandono e preconceito contra esta população idosa. Com o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, o Disque 100 registrou em 2019 um aumento de 53% nas denúncias, chegando a 77,18 mil notificações. Em 2021, só no primeiro semestre, o Disque 100 registrou mais de 36 mil casos de violações de direitos humanos contra a pessoa idosa em todo o Brasil. O abuso contra a pessoa idosa é um problema que remonta a tempos passados e sempre esteve presente em todos os tipos de sociedade. É uma ilusão pensar que as sociedades de qualquer tempo tratavam bem esta população, pois a história não mostra isso na maioria dos casos. Preconceito e discriminação são as formas mais antigas, comuns e frequentes de violência contra as pessoas idosas. Os jovens e adultos, nos mais diferentes contextos históricos, tendem a desvalorizar e tratar como descartáveis, inúteis e sem função social esta faixa etária. Esse comportamento da sociedade estimula na pessoa idosa a depressão, o isolamento e, em muitos casos, o desejo de morte. Negligências e conflitos fazem com que a população idosa mais pobre tenha as piores experiências no envelhecimento, pois é esta que costuma ter mais problemas de saúde, maior dependência econômica da família ou do Estado e maiores cotas de sofrimento por abandono, negligências, maus tratos, a internação em instituições de longa permanência. O Brasil está no Junho Violeta. O dia 15 de junho é marcado como o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, o que foi oficialmente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011. Olá, você está no 60+. Eu sou João Butô, trabalho há 40 anos no segmento do envelhecimento, da cultura e das artes. E o 60+ é meu canal de comunicação com vocês. Sejam bem-vindos. Bem-vindo ao 60+. Apesar de o Estatuto da Pessoa Idosa, instituído pela Lei 10.741 de 2003, garantir direitos às pessoas com idade igual ou maior de 60 anos, com frequência se tem notícias do descumprimento de direitos básicos, como a vida, a saúde, a alimentação, a educação, cultura, o esporte, ao lazer, ao trabalho, cidadania, a liberdade, a dignidade, a convivência familiar e comunitária. O Estatuto da Pessoa Idosa descreve a violência contra esta faixa etária como qualquer ação ou omissão praticada em lugar público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. As denúncias de violência contra pessoas idosas representam em 2019 30% do total de denúncias de violações de direitos humanos recebidas pelo canal telefônico do Disque 100, chegando próximo a 48 mil registros. Em 2018, o serviço recebeu 37,4 mil denúncias de crimes contra as pessoas idosas. Medo ou vergonha? Quase sempre as pessoas idosas, porém, não denunciam a violência, sofrida por medo ou por vergonha, uma vez que, na maioria das vezes, as agressões ocorrem já há bastante tempo e dentro de sua própria casa. A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Quais são os tipos de violência contra as pessoas idosas? A mais comum é a negligência. Quando os responsáveis pela pessoa idosa deixam de oferecer cuidados básicos, como higiene, saúde e medicamentos, proteção contra o frio ou o calor. O abandono vem em seguida e é considerado uma forma extrema de negligência. Acontece quando há ausência ou omissão dos familiares ou responsáveis, governamentais ou institucionais, de prestarem o socorro a uma pessoa idosa que precisa de proteção. Ainda, a violência física e a violência sexual, quando é usada a força para obrigar as pessoas idosas a fazerem o que não desejam, ferindo, provocando dor, incapacidade ou até a morte. A psicológica ou emocional é a mais sutil das violências. Inclui comportamentos que prejudicam a autoestima ou o bem-estar da pessoa idosa. Entre eles, xingamentos, sustos, constrangimento, destruição de propriedade ou impedimento que vejam amigos e familiares. Por último, há a violência financeira ou material, que é a exploração imprópria ou ilegal das pessoas idosas ou o uso não consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais. Precisamos estar atentos para identificar situações de violência, negligência e abuso contra as pessoas idosas. A pessoa idosa, com aspecto descuidado, que apresentam marcas no corpo mal explicadas ou sinais de quedas frequentes e que tenham familiares ou cuidadores indiferentes a eles, podem estar sendo vítimas de violência. Violência contra a pessoa idosa. Reconheça os sinais. Há sinais de maus tratos ou negligência no corpo da pessoa idosa? A pessoa idosa demonstra estar desconfortável na presença de algum familiar ou cuidador? Uma pessoa idosa comunicativa tornou-se calada de uma hora para outra? A pessoa idosa se recusa a fazer atividades que antes eram de seu interesse? A pessoa idosa responde de maneira inadequada ou desmedida a uma situação cotidiana? A pessoa idosa passou a apresentar sinais de demência de uma hora para outra? Surgiram dívidas em nome da pessoa idosa de uma hora para outra, ou seu saldo bancário diminuiu fora de um padrão comum? Infecções ou feridas surgiram de maneira inexplicável na região genital? A pessoa idosa está desidratada, desnutrida, tem descumpridas as prescrições médicas ou vive em condições inseguras? Qualquer resposta sim para alguma destas perguntas deve acender um sinal de alerta. Onde procurar orientação ou denunciar? Unidades municipais de saúde, delegacias, Disque 100, Direitos Humanos, 190, Polícia Militar, para situações de risco eminente. WhatsApp DDD 61 996 56 50 08. Pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil ou pelo site ouvidoria.mdh.gov.br. Em todas as culturas que já existiram, há um grau de dever para aqueles que vieram antes de nós, os nossos ancestrais, e temos um grau de dever com aqueles que virão depois de nós. Quando você observa em um resultado de pesquisa que a maior parte das pessoas idosas vítimas de agressões em 2019 era de mulheres, 71%, enquanto os maiores agressores por grau de parentesco eram filhos, 50%. E em 40% dos casos, a pessoa idosa residia com o agressor. A questão da negligência, seguindo-se a violência psicológica e moral, que envolve xingamentos e impedimento da pessoa idosa a receber visitas, abandono, abuso financeiro, com apropriação de um bem da pessoa idosa e, às vezes, até uma forma de convencimento da pessoa idosa de assinar documentação. Um cenário que aparentemente pode parecer ficção, infelizmente é a pura realidade para muitas pessoas idosas que convivem com este duro cotidiano em seu próprio lar. Neste caso, deve-se remover o agressor deste convívio, não a pessoa idosa. Você pensa em tirar uma pessoa que viveu aquele lugar durante 30 e 40 anos. Não é simplesmente tirar aquela pessoa e recolocá-la em uma outra habitação. Você está tirando aquela pessoa de um lugar que ela conviveu, de um lugar que possui símbolos para aquela pessoa.
que são importantes da própria resignação dela no presente. Ignoram completamente esses fatores históricos, estes símbolos que são importantes para a permanência do próprio caráter e personalidade de uma pessoa. Precisamos de um porto seguro, um lar, uma família, uma história, algo que nos acolha, que nos dê significado e sentido para que possamos descobrir tanto a nós mesmos quanto o mundo ao nosso redor. E a pessoa idosa não pode ser suprimida deste sonho. Não merece esperar que uma força divina interceda por ela, porque o nosso futuro é hoje. Vamos a um desafio. Você sabe nos dizer onde, quando, por quê? Qual o melhor país do mundo para as pessoas idosas viverem? Fica comigo que daqui a pouco eu te trago a resposta. Quando a pessoa idosa está doente ou tem múltiplas dependências, a situação piora muito na administração familiar, sobretudo se a família é pobre. Frequentemente os cuidadores, ou melhor, cuidadoras, pois a maioria responsável pelo cuidado são mulheres, não têm a quem recorrer para aliviar seu trabalho. Faltam equipamentos sociais e ações concretas para apoiar os familiares. Num país que reconhece todos os direitos da pessoa idosa dependente, mas ainda não criou instrumentos eficazes para assegurá-los. A população idosa pobre e dependente tem contra si 3 terríveis formas de violência. A violência estrutural, que trata as pessoas segundo os bens e a riqueza material que possuem, e naturaliza a pobreza como se ela fosse uma culpa pessoal. A violência da discriminação, que considera as pessoas idosas pobres como um peso a ser descartado. E a violência da negligência, pois geralmente é para este grupo que os serviços de saúde, de assistência e de apoio mais falham. Creio que seja possível afirmar que o grau de amadurecimento democrático de uma sociedade está diretamente relacionado ao grau de respeito que se confere aos mais velhos. Isto é, pessoas das quais o tempo subtraiu a força da juventude, mas não a sabedoria, muito menos a dignidade. A meta prioritária de qualquer sociedade deveria ser a de ampliar cada vez mais o grupo de pessoas idosas saudáveis, ativas e positivas, retardando o mais possível qualquer perda de sua autonomia. Custa muito menos preservar a saúde do que cuidar dos doentes. Nesse sentido, é preocupante que a última pesquisa do IBGE sobre a população idosa tenha encontrado 32,5% das pessoas deste grupo com doenças crônicas sem cadastro na estratégia de saúde da família, acompanhamento médico e preventivo do governo federal, ou sem plano de saúde particular. Essa preocupação cresce quando a mesma pesquisa mostra que 90% das pessoas idosas brasileiras dependem exclusivamente do SUS, tanto para consultas como para o acesso aos medicamentos que tratam suas doenças mais frequentes. E então, qual o melhor país do mundo para as pessoas idosas viverem? Vamos ver se vocês acertaram? Suíça. Moeda corrente é o franco suíço. População: 8.637.000 habitantes em 2020. Regime de governo é a República Federal Democrática Direta. A Suíça é um país montanhoso da Europa Central com um grande número de lagos, vilas e picos elevados dos Alpes.
Sem costa marítima, ela faz fronteira com a Alemanha, França, Itália e o Principado de Liechtenstein. A grande razão para as línguas oficiais da Suíça serem o alemão, o francês e o italiano, além do romanche. Suas cidades têm bairros medievais e monumentos como a Torre do Relógio Ziglog, na capital Berna, e a Ponte de Madeira de Lucerna. O país também é conhecido por suas estações de esqui e trilhas. Os setores bancário e financeiro são muito importantes para a economia do país, e os queijos, os chocolates e relógios suíços têm fama no mundo todo. A Suíça tem a quarta maior expectativa de vida do mundo, 84,25 anos, segundo a United Nations Population Division. A Suíça é o melhor país do mundo para as pessoas idosas, de acordo com o estudo sobre condições socioeconômicas de pessoas acima de 60 anos realizado em 96 nações. Este índice foi alcançado pela Suíça devido à implementação de políticas que promovem pensões sociais, atendimento de saúde universal e permite bons ambientes físicos e sociais para as pessoas idosas. E você, já esteve na Suíça? Mande suas melhores fotos e dicas. Para você que está acompanhando as premiações do meu filme Aleph pelas redes sociais, o filme recebeu mais uma importante premiação.
E esta é a 123ª premiação internacional. O filme Aleph recebeu o Top 10 IMDb, International Movie Database, nominees. Best Poetic Film do Lonely Wolf International Film Festival, em Londres, na Inglaterra. O filme também foi semifinalista para o prêmio Best Original Score no mesmo festival. E ainda sobre a sétima arte, o cinema. Eu compartilho com vocês duas dicas, dois excelentes filmes, duas excepcionais obras de arte do cinema japonês. A Balada de Narayama, de 1983. Diretor: Shohei Imamura. A história do filme é baseado na lenda Ubazuteyama, que remonta à ideia do Monte Deus Narayama, grande receptador e curador dos envelhecidos. Retrata uma realidade da época do Japão feudal extremamente pobre, onde uma comunidade de aldeões agricultores travava diariamente uma luta pela sobrevivência, de acordo com a disponibilidade de comida e pessoas a serem alimentadas. Sem médicos e apenas com remédios locais, a vida era dura e a comida escassa. Para garantir a subsistência de seus membros, aquele que completasse 70 anos devia, cumprindo a árdua tradição da comunidade, ser carregado pelo filho em suas costas e levado ao topo da montanha sagrada de Narayama, onde, do mesmo modo que as gerações anteriores, seria deixado junto de outras frágeis pessoas idosas e aguardaria sua morte pacífica, adormecendo na neve congelante. Quem se recusasse a cumprir o costume traria desonra à sua família. Este filme recebeu a Palma de Ouro em Cannes. Era uma vez em Tóquio. Diretor: Yasujiro Ozu. Era uma vez em Tóquio, de 1953, não é apenas uma obra-prima do cinema. Trata-se de um legítimo tratado cinematográfico sobre as consequências cruéis do envelhecimento, sobre como a presença física dos seres humanos podem desvelar um abandono sentimental que se esconde, fingido e hipócrita, sob a capa da tradição familiar. Um casal de pessoas idosas deixa sua filha no campo para visitar os outros filhos em Tóquio, uma cidade onde eles nunca tinham ido. Porém, os filhos os recebem com indiferença e estão sempre muito atarefados para terem tempo para os pais.
Um bom filme para vocês. O filme completo, Era uma Vez em Tóquio, está disponível para assistir no YouTube, com legendas em português. Vou deixar o link do filme no final deste episódio. Depois dá uma passadinha no 60 Mais no Facebook e diga comentando logo abaixo desta postagem o que você achou deste filme. Vamos ver agora o que a Agenda Cultural tem reservado para a gente. Corpus Christi Matão, 74 anos, dias 15 e 16 de junho. Prefeitura de Matão prepara uma das maiores edições já realizadas com dezenas de atrações artísticas. A 74ª edição do Corpus Christi de Matão. O evento acontecerá simultaneamente em toda a área central, onde serão confeccionados os tapetes. O que compreende a Praça Dr. Leônidas Calígula Bastia, a Casa da Cultura, Prefeito Armando Bambuzi, além da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. O evento também tem uma intensa programação cultural dias 15 e 16 de junho. Dentre elas, haverá no dia 15, no Ginásio de Esportes 10h às 21 horas, baile com a banda Irmãos Patês. A Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus celebrará 4 missas ao longo do dia 16, às 16 horas. Acontece o final das festividades com a procissão dos fiéis sobre os tapetes ornamentados. Semana Beato Donizete, de 14 a 19 de junho. Nas celebrações da Semana Beato Donizete, que acontece do dia 14 a 19 de junho, com a realização da 46ª Marcha da Fé, em recordação aos 61 anos do retorno à Casa do Pai Celeste pelo Padre Donizete Tavares de Lima, que deu a todos exemplo de humildade, amor e compaixão para os mais necessitados. O sacerdote vivia com simplicidade sua aspiração de servir e amar a Deus sobre todas as coisas. Desde seu falecimento, em 16 de junho de 1961, até nos dias de hoje, curas e milagres continuam acontecendo, com muitos relatos de tambauenses e romeiros que passam pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A 46ª Marcha da Fé acontece no dia 19 de junho, às 8h30. Saindo do Santuário Nossa Senhora Aparecida para a Igreja São José, onde será realizada a Santa Missa na esplanada e a chuva de pétalas de rosas. Vários pontos turísticos e prédios municipais receberam iluminação especial na cor azul, em referência ao Padre Donizete. Tambaú segue sendo enfeitada e se prepara cada vez mais para receber uma multidão movida pela fé e devoção. As cerimônias da solene bênção da água levaram centenas de anos para se desenvolverem e incluem referências vindas de São Próclo, patriarca de Constantinopla, e Sofrônio, patriarca de Jerusalém. Desde o século XIII, o rito da bênção da água se tornou um pouco como o nosso, e nos séculos XIV e XVI, o rito da solene bênção da água assumiu sua presente forma. O conteúdo das orações e ritos refletem a fé da Igreja no poder e bênção da água santificada. Nessas orações, nós repetidamente clamamos que o Espírito Santo venha sobre a água para purificá-la e santificá-la e transmitir para ela um poder de cura para o bem da alma e do corpo. Vamos ouvir a bênção da água pelo Beato Donizete. Adiutorium nostri in nomine Domini, Domine qui saudior orazione meium, Dominus vobiscum, oremus Deus universum transum creaturas vista, prestum legem, et voluntatem tuam,
Santa Petitia per Christus Domnul nostru. Amen. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, mare de semper. Amen. Quero agradecer a cada um de vocês que está a compartilhar os vídeos do canal 60+. Agradecer a você que tem colaborado com a continuidade deste projeto, que nos enviaram o Pix e com isso estão nos apoiando para trazer cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês. Ajude você também. Quer saber como? Veja o vídeo. A sua interação conosco é muito importante. Acompanhe os nossos canais nas redes sociais. No site do YouTube, inscreva-se em nosso canal. Ative para receber as notificações para novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu joinha. Siga também o canal no Instagram e no Facebook. Para enviar fotos e suas histórias é pelo e-mail joambutô@gmail.com. Este endereço de e-mail também é a nossa chave Pix. Colabore diretamente para a continuidade da produção dos conteúdos dos 60+. Fazendo um Pix com qualquer valor, o 60+ é uma produção independente. É o seu apoio que nos ajuda a manter o canal. Gratidão sempre. Abençoados são aqueles que compreendem meus passos vacilantes e minhas mãos que tremem. Abençoados são aqueles que discretamente olham para outro lado quando eu derramo meu café na mesa. Abençoados são aqueles que sabem que preciso me esforçar para ouvir e muitas vezes para aprender o que dizem. Abençoados são aqueles que sabem que meus olhos são embaçados. Abençoados são aqueles que respeitam meu sono diurno frente à televisão ou a minha insônia descontrolada. Abençoados são aqueles que percebem quando ajudar é necessário ou não e quando preciso ser estimulado para preservar minha autoestima. Abençoados são aqueles que nunca dizem: "Você já contou essa história 2, 3, 4 vezes", e me escutam pacientemente como se fosse a primeira vez. Abençoados são aqueles que me aceitam e me respeitam como sou agora e também como fui no passado. Abençoados são aqueles que não têm preconceitos, que admiram o belo e o feio. Abençoados são aqueles que sabem como trazer de volta boas lembranças de outrora. Abençoados são aqueles que me poupam de preocupações e problemas desnecessários. Vocês ainda têm tempo para muitas resoluções. Abençoados são aqueles que me cedem alguns minutos de seu atarefado dia para uma rápida conversa. Abençoados são aqueles que mesmo apressadamente dizem: "Olá, tudo bem?" ou apenas olham para mim e sorriem. Eu entendo. Abençoados são aqueles que afagam levemente meus cabelos brancos ou a minha cabeça calva.
Abençoados são aqueles que fitam meus olhos, tantas vezes à procura de um olhar amigo, quando eu aparentemente não mais me comunico ou pareço insensível ou desligado. Abençoados são aqueles que percebem que eu ainda vivo, que eu ainda tenho sentimentos e emoções. Abençoados são aqueles que entendem que ainda sou capaz de compreender e sentir o amor e a rejeição, a justiça e a injustiça, a sinceridade e a falsidade, o altruísmo e o egoísmo, a alegria e a tristeza. Abençoado são aqueles que, quando eu partir, lembrarão de mim, com carinho, amor e alegria. Abençoados são todas as pessoas que compreendem as pessoas idosas. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Obrigado por ficar comigo até agora. Compartilhe este vídeo com seus amigos e amigas e nos seus grupos de contato. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Tem muito conteúdo bacana vindo por aí. E reveja quando quiser todo o conteúdo do canal 60+, porque o nosso futuro é hoje. Ajude a divulgar o nosso canal. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e amigas este vídeo. Ajude a espalhar boas práticas sobre o envelhecimento. Obrigada e até breve. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança e o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço, um consolo.